Olá, aluno, tudo bem? Quando nós tratamos sobre a urbanização brasileira, é importante que fique claro para nós a relação da tríade urbanização, industrialização e êxodo rural. O que isso significa? O êxodo rural está relacionado ao processo do trabalhador do campo que vai para a cidade. Mas por que isso acontece? Há em um certo momento da história do Brasil a modernização da agricultura. Os trabalhadores é substituído então por máquinas ou por qualquer técnica mecânica no campo. Então ele, como não tem mais espaço nesse ambiente, ele precisa procurar melhores condições de vida na cidade. E o que acontece? Acontece que a cidade não está preparada para receber um grande fluxo de trabalhadores do dia para a noite. Então, as cidades brasileiras começam a crescer de modo muito rápido, sem planejamento nenhum. Aí surgem consequências, como nós já sabemos, né? Favelas, bolsões de pobreza, periferias urbanas e, consequentemente a isso, violência, poluição. Então, para entender o processo de crescimento das cidades brasileiras e da urbanização brasileira, é fundamental compreendermos o processo de êxodo rural. Por que as cidades cresceram tão rápido assim? Um outro processo que também não podemos deixar de considerar aqui é a industrialização. Ela está relacionada muito mais às questões regionais. Quando nós olhamos o mapa do Brasil, nós sabemos que existe uma diferença social e econômica entre as regiões. A região sudeste ela é muito mais industrializada que a região nordeste. E aí começam as consequências. Muitas pessoas que moravam no nordeste no determinado período da história do Brasil foram para o sudeste à procura de melhores condições de trabalho, devido justamente a essa diferença de industrialização. Então precisa ficar claro na nossa mente que a industrialização no Brasil, no país, não aconteceu de modo homogêneo, não aconteceu igual em todas as regiões. Ela aconteceu de modo muito concentrado e assim heterogêneo, de muita diferença. Nós temos um sul e um sudeste muito industrializado, um centro-oeste com algumas características de agroindústria. Alguns consideram aí o centro-oeste como o coração agrícola do país, porque ele produz muitos grãos e exporta muito e é uma parte importante da economia brasileira. E o norte e o nordeste com uma economia pouco industrializada ainda, tá? Então nós temos aí uma diferença regional muito grande quando nós falamos sobre industrialização. Para isso ficar mais claro e detalhado para vocês, eu trouxe um gráfico aqui que demonstra de 1950 até 2019 quais são as principais cidades do país. Principais cidades, quando eu falo para vocês aqui, são as principais aglomerações urbanas referente à população, referente ao crescimento populacional. E como nós conversamos já, a população está relacionada à industrialização e ao êxodo rural. Muitas pessoas, como eu disse para vocês, do Nordeste foram para o Sudeste à procura de emprego, bem como o processo de êxodo rural fez crescer as cidades. Então, na década aí de 1950, 1960, nós temos dois governos importantes para entender. E quando eu falo de governos, pessoal, precisa ficar claro que a medida de um governo ela não é tomada do dia para a noite e as consequências podem gerar 5 até 10 anos. Então nós temos aí Getúlio Vargas, que o marco do governo dele foi a industrialização, então ele incentivava muito a indústria nacional. Aí nós podemos olhar para a região sudeste, que foi uma das regiões que mais se industrializou e que as cidades mais cresceram. E também nós temos um segundo processo, que é o Juscelino Kubitschek, o segundo governador e um segundo presidente muito importante. Porque ele vai começar um processo de interiorização do território brasileiro com a criação de Brasília. Brasília vai ser criada ali na década de 1960 e com ela cria-se também uma rede urbana. E também muitos trabalhadores do Nordeste e do Norte foram então para a região centro-oeste, para a região ali de Brasília para poder trabalhar. Quando nós falamos sobre regiões e industrialização e urbanização das regiões, aqui, pessoal, vai uma ressalva, porque pode ser que tenha uma pegadinha em algum concurso que vocês participem por aí. O que significa isso? Nós sabemos que a região sudeste é a mais industrializada e a mais urbanizada, e com maior população urbana,
como nós podemos ver aqui no gráfico, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as três capitais da região sudeste, e são as maiores cidades. Só que o Centro-Oeste ele desaponta aí como a segunda região com a maior população urbana do país. Por que isso? Primeiro, a implantação de Brasília, como eu disse para vocês, se criou uma grande rede urbana, e a modernização da agricultura. Como o Centro-Oeste é uma região que produz uma produção agrícola muito forte, nós temos aí então um processo de modernização da agricultura e as pessoas indo para as cidades. Então a população urbana da região Centro-Oeste tem aumentado nos últimos anos por conta desse processo. Então, como eu disse para vocês, tem que ficar muito claro quando nós analisamos a urbanização brasileira essa tríade: industrialização e também êxodo rural, porque é a partir desses dois processos que as cidades começarão a crescer. E aí surgirão também consequências, violências, problemas urbanos, como eu também já mencionei para vocês. Então é toda uma relação interligada da urbanização brasileira quando nós vamos entender. Beleza, pessoal? Espero que esses conceitos tenham ficado claros para vocês, porque é muito importante compreender a urbanização brasileira por meio dessas características, certo? Até mais, tchau, tchau.